Boa noite! Oi, gente! Olá para todos! Deixa eu já colocar o nosso tema legal. Já comecei colocando o número errado aqui. Boa noite! Boa noite! Olá, gente! Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Mai, minha querida, obrigada. Boa noite, pessoal. Imagina, você que me ajuda tanto, amiga. Obrigada, tô gravando aqui também pro YouTube. Então tô aqui testando o som, tô com todas as telas abertas. Espero que tudo dê certo aqui. Que delícia estar aqui de volta, voltando nossas lives. Estava com saudade de falar com vocês. Vocês quem me conhece sabe que eu gosto pouco de falar, né? Então é só uma oportunidade para falar ainda mais esse tema que eu gosto tanto. Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite. Bom, tema maravilhoso, né? Não preciso nem dizer. O provimento ele saiu, eu estava de férias. E eu confesso que eu fiquei ansiosa, tive que parar no meio das férias para ler o provimento inteiro, para atualizar meus clientes, para vir aqui falar com vocês. Estávamos muito esperando mesmo, né, aflitos por esse provimento em âmbito nacional para serventias extrajudiciais. Nós sabemos que os provimentos locais já trouxeram regulamentações, né, as corregedorias locais e estaduais, mas ainda tínhamos algumas questões, algumas coisas discrepantes de uma para outra, e aí como é que fica a publicidade? E aí veio, né, o CNJ em âmbito nacional para regulamentar esse tema e deixar a gente agora ver como fazer, né? Não dá para dizer que todas as dúvidas foram sanadas. Eu brinco que eu falo todos os dias aqui com os meus clientes. Tem pelo menos todos os dias tem um que a gente para debater e discutir o tema. Eu falo, né? Eu conheço de LGPD, eu conheço de cartório, só que essa aplicação da LGPD nas serventias extrajudiciais é um mundo à parte e é tudo muito novo, né? Então, para o próprio CNJ é um tema novo, para as próprias corregedorias, para os próprios delegatários e para mim também, né? Que sou especializada na área, mas a gente tem que ver como, né, que eles vão deixar a situação, o que eles vão regulamentar e mais do que isso, o que é sempre importante a gente ter em mente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei, como o próprio nome diz, geral, né? Então ela abrange o todo. E o que a gente tem que fazer com uma lei que é geral? A gente pega as especificidades de cada área, de cada setor e a gente vai ver como melhor enquadrar essas especificidades. E nos cartórios, né, quem sabe, né, quem conhece, trabalha na área, a gente sabe, como eu sempre digo, que é um mundo totalmente à parte. Então a gente tem que trazer essa realidade da LGPD pro extrajudicial da melhor forma, compatibilizando, né? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma série de lives semanais para a gente olhar todo o provimento juntos, aprendermos juntos, debatermos juntos. Quem não concordar, quem achar que é outra coisa, pode mandar aqui nos comentários, a gente vai conversando, a gente vai tentando entender melhor, todos juntos aqui, como eu falei que eu faço isso com meus clientes todo dia, a gente debate para ver essa melhor regulamentação, melhor enquadramento, como aplicar isso no dia a dia. Essa é a maior problemática, né? O pessoal sempre fala para mim, fala, Laura, já li a LGPD inteira, já entendi os conceitos, só que o que eu faço com isso aqui dentro na prática, né? Então, na prática, a realidade é outra, né? Então, bom, vamos lá. Provimento 134 de 24 de agosto de 2022. Então é um provimento super novo, é um provimento que o pessoal ainda está se adaptando e é um provimento que trouxe 180 dias para os cartórios estarem totalmente adequados. Quem lida, né, com a LGPD, quem sabe como funciona, boa noite, Átila, obrigada, querido. Quem sabe como funciona uma implementação sabe que 180 dias é difícil, né? Você conseguir implementar do zero um LGPD dentro de um cartório é complicado. Eu tenho clientes que já passaram de 1 ano de implementação e ainda sempre surge coisas. A gente fala, né?
que são novos processos, né? Todo dia pode surgir novos processos, vai ver um mapeamento hoje, daqui a um mês ele já está desatualizado. Então é um trabalho constante que o cartório tem que fazer. E, gente, 180 dias, respondendo a minha querida amiga Mayara, eu não acho que é um tempo hábil, porém, quanto antes melhor, né? Tem que começar, não pode deixar para depois. E isso era uma questão muito forte nos cartórios, né? Quando vieram os provimentos estaduais, muita gente ficou assim, vou esperar mais um pouco, será? Não sei. Quando vieram os provimentos estaduais, das corregedorias estaduais, o pessoal começou a se mobilizar, mas ainda um pouco esperando, né, pra ver, pra ver como que ia ser, pra ver se o pessoal ia mesmo se adequar, se ia correr atrás disso, se as serventias iam se preocupar com isso, né? E aí, o pessoal, eu sinto que muita gente realmente estava esperando que viesse essa regulamentação em âmbito nacional. Então, nós não tivemos muita diferença do que nós já tínhamos, né? Então, tanto na LGPD como nos provimentos estaduais. Então, eu cito aqui o provimento de São Paulo, que foi o primeiro provimento que trouxe o tema Lei Geral de Proteção de Dados na serventia extrajudicial, foi o provimento da Corregedoria de São Paulo. Eu vi que, assim, os demais se inspiraram fortemente, os demais estados que vieram depois, se inspiraram muito no texto, né, da Corregedoria de São Paulo. E o provimento, eu não achei que ele inovou muito, nem tanto pelos provimentos estaduais, nem tanto pela própria LGPD. Bom, mas então, vamos lá, pessoal. Como eu falei, a ideia é que a gente faça vídeos curtos para que a gente consiga ver todo o provimento juntos, tá bom? Bom, obviamente que para começar esse provimento eu não poderia pular os considerandos. Por quê? Porque toda vez que eu paro para conversar e debater o tema com os meus clientes, principalmente pessoal de notas, eles me chamam a atenção e falam, mas e o considerando tal, que a gente vai passar por ele aqui? E aí toda vez a gente tem que criar essa resposta argumentativa para a gente interpretar justamente tudo que eles quiseram dizer aqui. E eu já adianto para vocês, quem assistiu meus stories ontem, eu falei que para mim a parte de certidões, eu achei que ainda tá um pouquinho confusa, digamos assim. RCPN de longe, a que eu achei mais, eu posso dizer, conturbada, com muitos entendimentos que a gente precisa realmente ser bem minucioso na hora de analisar. Então, bom, vamos lá. Começando pelos considerandos. Eu acho que hoje vai dar tempo de a gente ver os considerandos e as disposições gerais, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. Primeiro considerando, obviamente, né, tá falando que a missão do CNJ, desenvolver as políticas jurídicas, a gente já sabe, né, que é o CNJ quem regulamenta tudo isso, né, quem tem esse poder em âmbito nacional nas serventias extrajudiciais, então por óbvio que é o CNJ que trouxe essa regulamentação. Aí ele fala outras coisas de competência, a emenda constitucional 45, então nada que a gente tenha que entrar no tema aqui, né? Porque os senhores estão pra lá, estão cansados de saber, né? Desse tipo de assunto, não preciso nem eu trazer aqui para vocês. Bom, vamos começar por um dos considerandos que eu acho que é muito importante. Eles falam aqui que a necessidade de regulamentar as disposições da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é, obviamente, a LGPD, sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, a liberdade, a privacidade, livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, isso daqui eles copiaram o texto da LGPD. Importante, eles falam, considerando as resoluções aplicáveis, olha que importante, como, aí eles dão um exemplo, a resolução CD/ANPD número 2 de 27 de janeiro de 2022. Então, muito importante que a gente pare e dê atenção para esse considerando aqui. O que eles estão dizendo aqui, o próprio CNJ? Eles estão querendo dizer que, ainda que o CNJ tenha esse poder de regulamentar, né, de trazer essa regulamentação específica para os cartórios, que cabe a eles sim trazer essa regulamentação, as demais leis e regulamentações que vierem sobre o tema em outro âmbito, por exemplo, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é a autoridade responsável por zelar, cumprir, implementar a LGPD em âmbito nacional,
que é quem traz, quem inclusive julga, né, no âmbito administrativo as multas, as penas, enfim. A ANPD, ela traz regulamentações diversas, ela já trouxe muitas. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que as regulamentações que forem fora do CNJ, né, que forem, por exemplo, da ANPD, também vão se enquadrar as serventias extrajudiciais. Então, muita atenção, porque para tudo isso, como eu falei, a LGPD é uma lei geral, ela engloba o todo. O que a gente precisa fazer? Trazer esse geral para a realidade do extra, que é bem, né, diferenciada, né, das demais áreas. E aí, ele cita, inclusive, essa resolução CD/ANPD número 2 de 2022. E qual é essa resolução? Olha que importante se considerando. Essa resolução é a resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que trouxe a regulamentação para os agentes de pequeno porte. Isso quer dizer que a mesma aplicação dos agentes de pequeno porte vai caber para as pequenas serventias? Não entendo que seja assim tão fácil, né? Ia ser bom, né, pessoal? Mas não entendo. Inclusive, quando saiu essa regulamentação em âmbito nacional, eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa regulamentação e falei, inclusive, que eu achava, sim, que isso iria se aplicar, de certa forma, nos cartórios de pequeno porte. Então, aqui uma exceção que a gente já pode ver. Essa regulamentação, ela traz que os agentes de pequeno porte não precisam ter um encarregado dentro das empresas, mas nos cartórios de pequeno porte, isso ainda precisa. Então, aqui a gente vai ter, né, mais uma vez, como eu falei, que compatibilizar essa referência que eles fizeram, que também se aplica essa resolução da ANPD, aos cartórios de pequeno porte. E aí, quando a gente for, né, mais pra frente, entrar no texto da lei, nas regulamentações específicas, eles falam também do provimento 74, que eu acho que tá bem ligado a isso. Porque o provimento 74, o pessoal do Extra, né, sabe que as serventias são separadas, né, por classes. Então, nós temos 3 classes e a regulamentação, a aplicação, né, a amplitude da aplicação, por exemplo, do provimento 74 vai depender do porte dessa serventia, em que classe essa serventia se encontra. Então, eu acho que aqui, quando a gente for compatibilizar provimento 74 e essa resolução da NPD para gente de pequeno porte, eu acho que sim, muita coisa vai se enquadrar aqui. Então, talvez documentos mais simples, a elaboração, né, dos documentos mais simples, questões muito mais simples, porque é óbvio, né, pessoal, como eles mesmos trouxeram nessa regulamentação para gente de pequeno porte. Não adianta você querer que uma micro e pequena empresa tenha a mesma regulamentação, documentação, o porte do documento, né? Ainda que sejam os mesmos documentos, não precisa do mesmo documento de porte que uma empresa gigantesca vai ter. E isso eu entendo sim que se aplica para os cartórios. Então, os cartórios de pequeno porte terão, ao meu ver, né, e ao que indica, porque ele cita as classes dos provimentos, uma certa flexibilização na aplicação do provimento. Bom, vamos lá então. Então, primeiro considerando que eu vou chamar a atenção é esse, e só para resumir aqui, este considerando é muito importante, porque ele fala que o que vier da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou outras regulamentações também vão se aplicar aos cartórios. Então, não é só o que o CNJ trouxer, tá? Importante, pessoal. Bom, esse próximo considerando aqui é o considerando que os meus clientes citam ele toda vez que nós estamos discutindo, conversando e debatendo sobre o tema. E se tiver alguém que já debateu esse tema comigo aqui, por favor, comenta aqui. Não sei se tem alguém que eu já debati essa semana aqui, porque todo mundo me traz esse considerando. O que ele fala? Considerando o princípio da publicidade, e aí a gente chega naquele problema, né, maior de todos, que é a publicidade versus a privacidade, né? E aqui eu já vou parar, já vou fazer um timing aqui para comentar isso. Nós sabemos, né, que o princípio da publicidade é um princípio que está intrínseco à atividade registral e notarial, registral ainda mais, né? É um princípio que faz parte da natureza desse serviço extrajudicial. E aí, mas o que acontece, né? Eu falo isso todas as vezes. Nós temos que compatibilizar os usos e costumes também, né, pessoal, com a realidade que nós temos hoje. Então, eu sempre falo isso. Será que ainda é válido, por exemplo, termos
no registro de imóveis, por exemplo, uma certidão de inteiro teor, que qualquer um pode ir lá pedir essa certidão, que vai vir tudo que tem ali, desde quando aquela matrícula adentrou em tábula, né? Tudo que tinha ali de informação de todas as pessoas, endereço, tudo o que for, para qualquer um, sem ter nem que se identificar. Nós sabemos que o registro de imóveis, né, assim como notas e todas as outras especialidades, tem esse princípio da publicidade. Porém, pessoal, nós vamos ter que parar para refletir se ainda é válido essa publicidade tão ampla e restrita. Então, eu pessoalmente entendo que não, que esse aqui é só o comecinho das mudanças que nós vamos ter, porque eu acho que daqui para frente mais alterações vão surgir, maior necessidade de restringir essa publicidade e de modular essa publicidade, que é justamente o que esse provimento está se propondo de início, né? Eu ainda penso que teremos muito mais pela frente, que esse é só o começo, mas o pessoal vai ter que se adaptar, né? Vai ter que entender que talvez não seja tão amplo e restrito e qualquer um, e esse oba-oba que nós temos no Brasil como um todo, né? Eu sempre falo isso. Quando eu tô dando curso, ou para qualquer um, eu falo, pessoal, nós estamos acostumados no Brasil a ir numa farmácia e entregar absolutamente todos os nossos dados, inclusive a nossa biometria, que é um dos dados sensíveis que nós temos, né? Um dos mais sensíveis, podemos dizer, em troca de um desconto, em troca de ganhar pontuação, e a gente sequer pergunta por quê. Então a gente vai comprar uma bala na farmácia, a gente dá a nossa biometria e fala, meu, maravilhoso, me dá um ponto aí, me dá 5% de desconto, pode levar meus dados. Então nós estamos acostumados a viver nessa sociedade. De um tempo para cá, nós estamos começando a discutir sobre o tema, a debater sobre esse tema de privacidade. As pessoas estão começando a se questionar e a perguntar sobre o que você faz com os meus dados, né? Agora que a LGPD está começando a ser debatida. E aí, o que acontece? Nós estamos começando agora a criar uma cultura de privacidade no Brasil. Então, isso vai afetar os cartórios? Sem dúvida nenhuma. Então, essa publicidade tão ampla e restrita, com o tempo, ela tem uma tendência de se modular cada vez mais, obviamente, né? Essa é a minha opinião, é o que eu vejo nas tendências mundiais do que acontece com as legislações de proteção de dados e justamente, como eu disse, que nós não temos nenhuma cultura no Brasil, estamos criando agora, então a tendência é que isso se altere cada vez mais. E aí a gente vai entrar nessa discussão para sempre, forever aqui. Mas e a publicidade? Porque o registro se presta a dar publicidade, né? E aí a gente entra na discussão do considerando. Porque o provimento, ainda que ele tenha trazido diversas modulações, diversas salvaguardas, ele me colocou bem no considerando o princípio da publicidade, justamente polêmico, né? Então, o princípio da publicidade que orienta a prática dos atos registrais notariais, possibilitando, inclusive, que a pessoa possa requerer certidão sem informar o motivo ou o interesse do pedido. Então, aqui, quando eu vou explicar para o meu cliente ou para alguém em algum curso que a modulação vai existir e não é mais ampla e restrita, a pessoa vira e fala para mim, mas Laura, e este considerando o que ele está fazendo aqui? E aí eu vou dizer que o CNJ está acabando com as minhas argumentações com esse considerando, porque de fato está escrito, né? Então o que eles quiseram dizer? Que ainda existe essa publicidade. Então justamente eles citaram, né, que qualquer pessoa pode requerer sem informar o motivo e nem se identificar, e aí ele cita a 6.015, justamente o artigo 17, que fala, né, que eu estava falando antes aqui, que qualquer pessoa pode ir lá sem explicar o motivo e pedir a certidão. Então, assim, ainda que eles tenham colocado aqui, nós temos no teor do provimento uma modulação desse próprio considerando. E depois eles citam a 8935 de 94, que está escrito 8934, mas creio eu, né, que esse foi um erro de digitação, imagino eu, porque a 8934 não tem nada a ver com o tema e a 8935, né, é a lei dos notários registradores, então creio que foi apenas um erro de digitação na hora da publicação do provimento. Então,
O que acontece? Toda vez que eu falo para os meus clientes de notas, por exemplo, atenção pessoal de notas que tá aqui, que já vamos entrar no tema polêmico, que nem é o tema dessa live, mas eu vou comentar, que o pessoal perguntou bastante nas caixinhas. Hoje, qualquer um que vá requerer uma certidão de qualquer ato no seu cartório, não sendo a própria pessoa, o próprio legitimado que eles chamam, ou um mandatário com poderes especiais, ou representante legal, se for menor no caso, você vai ter que pedir a identificação e a motivação para todas as pessoas, tirando esses legitimados. Então, toda vez que eu falo isso para os meus clientes, eles falam, mas Laura, está no considerando que ainda existe o princípio da publicidade, e eles ainda tiveram a felicidade de citar tanto a 6.015 que fala dos registros, e aí o meu argumento sempre era antes, né? 6.015 não fala de notas, tá ali falando de registradores, aí eles puseram do lado 8935, né? Imagino eu que seja pelo erro de digitação. Então, eu acho que simplesmente o que eles quiseram dizer aqui foi que ainda está na natureza dos serviços notariais e registrais a publicidade. Isso não alterou, né? Porque é uma das finalidades, está intrínseco na atividade, mas vamos sim ter modulações, tá bom, pessoal? Mas, de fato, é um tema polêmico, é um tema que como eu falei, eu estou discutindo com os meus clientes, discutindo é debatendo, tá, pessoal? Vamos juntando ideias, debatendo, porque justamente quando um comentário desse vem bem no considerando, deixa margem para bastante debate. Mas, enfim, vamos continuar. Bom, próximo considerando, ele fala, só o fato de haver um tratamento de dados sensíveis ou não na prestação das atividades notariais, responsáveis pela delegação, desempenho de atividade, controladores. Então isso também, ele fala lá embaixo especificamente que os delegatários são os controladores, e eu vou comentar sobre essa figura quando a gente entrar no artigo específico, tá? Mas ele já traz isso só para não ter nenhum tipo de dúvida, porque já gerou discussão antigamente, né? Faz tempo que a LGPD entrou em vigor, né? Faz mais de um ano aí, então eles deixaram claro já no considerando. Também fala o último considerando do compartilhamento de dados pessoais com os responsáveis, com as centrais, que é compatível com o serviço, é compatível com a LGPD, então compartilhar com as centrais faz parte da atividade, né? Então não teria como não negar, né? Bom, vamos entrar então nas disposições gerais. Pessoal, vocês estão me acompanhando? Tá muito rápido? Alguma dúvida? Vamos lá, disposições gerais. Aqui é um tema, é uma questão importante também, que eles falam no artigo 1º que os responsáveis pelas serventias extrajudiciais deverão atender às disposições da LGPD, obviamente, né? Independente do meio ou do país onde os dados estão localizados, obedecendo os seus fundamentos, princípios, obrigações concernentes à governança, Aí o que ele está falando aqui? Que eles, a LGPD, ela no artigo 3º, a gente já vai para outra tela aqui, no artigo 3º ela fala da aplicação da LGPD, né? Então, justamente ele fala que a lei, ela se obriga aos tratamentos realizados, né, em dados pessoais, independente do meio do país ou da sede onde estejam localizados os dados. Então, eles copiaram. Obrigada, doutor Daniel, que honra você aqui na live. Muito obrigada, querido. Então, eles copiaram o artigo 3º da LGPD, e o artigo 3º da LGPD, só para que vocês entendam por que eles trouxeram isso, ele é um pouquinho mais minucioso quando ele entra nos incisos. Então, ele fala... independente da sede ou país onde estão localizados os dados, desde que então a operação de tratamento seja realizada em território nacional, que é o caso, né, dos cartórios, a atividade tenha por objeto a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou tratamento de dados de indivíduos localizados em território nacional, então também acontece, e os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Isso aqui pode acontecer ou não também, né? Então agora, inclusive pelo e-notariado, que ferramenta maravilhosa, né, pessoal? Eu tive um caso essa semana, uma pessoa que estava com o filho, a filha menor estava aqui com a mãe,
e ele estava em outro país e não estavam permitindo que ele viajasse, que o menor viajasse sem uma autorização específica do pai, e eles não estavam conseguindo fazer a documentação, e eles vieram falar comigo. Eu falei, pessoal, e-notariado trouxe assim revoluções. Então hoje, né, você pode coletar dados das pessoas que não estão no Brasil. Isso já podia acontecer em alguns casos, mas hoje o e-notariado abrangeu isso de uma forma enorme. Então, como é importante a gente entender essa questão territorial também, de quando vai se aplicar a LGPD e quando não vai se aplicar a LGPD. E aí a gente também pode entrar numa confusão aqui se a gente estiver coletando dados de europeus, por exemplo, porque aí tem toda uma regulamentação específica também da União Europeia. Mas enfim, não quero deixar ninguém doido aqui. Olá, tá fazendo também um divórcio. Então, é muito importante, pessoal. Hoje o e-notariado ele trouxe, né, uma abrangência muito maior. Então, justamente com eu entendo, na verdade, que foi a minha percepção. Imagino que vocês também tenham vivenciado, né, isso que passamos todos juntos por essa pandemia mundial. Mas o Covid ele trouxe uma aceleração do mundo digital em muitos anos, né? Então eu acho que o que normalmente iria alterar em pouco tempo, nós tivemos uma alteração muito grande, isso em todos os aspectos. Então o e-notariado foi só mais um que surgiu, né, no meio dessa pandemia. Então muitas pessoas não queriam ir até o cartório, não podiam sair de casa, né? Tivemos também essa fase do lockdown total e precisavam resolver os seus problemas, ver documentos, e o cartório sempre ali, né, com o cidadão. As pessoas não visualizam o tamanho da importância que os cartórios têm na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. E eu sempre falo, ninguém percebe como os cartórios no Brasil prestam um serviço tão bom, porque justamente não dá esse tipo de problema. Então, né, o seu imóvel tá ali registrado, você fica tranquilo, você não se preocupa, né? Imagina ter igual nos Estados Unidos, que você tem que pagar milhões para fazer uma busca, para ter seguro. Nós no Brasil não temos esse problema, e justamente por não ter esses problemas que as pessoas não visualizam a importância dos cartórios. E justamente, né, voltando, já fui longe aqui, o e-notariado foi algo que surgiu com essa pandemia mundial, totalmente no meio digital. Então nós temos uma importância muito maior da serventia estar adequada, justamente por toda essa sistemática de mundo digital, tráfego de dados, e agora ainda mais com os registros de imóveis, com a SERP, né? Então a ANR aí deve estar de cabelo em pé, regulamentando tudo também. E só para então entender que esse artigo ele está falando do artigo 3º da LGPD, e aí no artigo 3º da LGPD ele traz de forma ainda mais minuciosa quando se aplica a LGPD. Então por isso que eles citaram aqui esse artigo, porque vocês também devem se preocupar com esses dados, porque estão tratando aqui, porque são de brasileiros, porque tem tratamento em território nacional, enfim, né? Isso tudo que nós vimos. Bom, parágrafo único. Acho que também, né, fala um pouquinho mais do mesmo, do que está considerando. Vamos para o artigo 2º. Artigo 2º, então vamos lá. O tratamento de dados pessoais destinados à prática dos atos inerentes ao exercício dos respectivos ofícios consistentes no registro de competências previstas na legislação específica será promovido de forma a atender à finalidade da prestação do serviço, persecução do interesse público, com os objetivos de executar as competências legais e desempenhar atribuições legais e normativas dos serviços públicos delegados. Então, pessoal, quando a gente pensa qual é o objetivo que se trata um dado pessoal dentro do cartório, este é justamente o objetivo. Então, o objetivo é a prestação deste serviço de caráter público. Então, por isso que, né, por muitas vezes, e assim, por muitas vezes não, né, digamos que 99% do tempo, quando os cartórios estão tratando um dado pessoal dentro do serviço típico da serventia, que é justamente o que ele está falando aqui, que é a finalidade da prestação do serviço e persecução do interesse público, vocês vão estar na base legal do cumprimento de obrigação legal ou regulatória. O que isso quer dizer? Que quando vocês estão prestando esse serviço típico do cartório, vocês têm uma lei, uma norma, um provimento que autorize que vocês tratem esses dados. Então, essa autorização da LGPD para que vocês tratem. Quando que a gente vai sair deste serviço típico ou dessa base legal da LGPD?
quando vocês saírem do serviço típico. Então, por exemplo, quando vocês fazem, deixa eu pensar aqui num exemplo, uma pesquisa de satisfação, vocês estão saindo de serviço típico, gravação do ambiente, né, gravação de segurança, vocês estão saindo de serviço típico. Então, aí vocês estão saindo de serviço típico do cartório e aí vai ter outro tipo de regulamentação. Fora isso, vocês estão aqui no artigo 2º, prestando um serviço de caráter tipicamente público, certo? Vamos lá. Artigo 3º, eu achei muito bom esse artigo 3º aqui, que eles criaram no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, a Comissão de Proteção de Dados. Então, eles criaram uma comissão de caráter consultivo, responsável por propor, independentemente de provocação, diretrizes, critérios sobre aplicação, interpretação e adequação das serventias à LGPD. Então, de novo, ele fala espontaneamente ou mediante provocação pelas associações. Gente, eu achei super legal. Eu amei que eles trouxeram, que eles criaram essa comissão de proteção de dados, porque, como eu falei aqui no comecinho da live, como é importante que a gente discuta sobre o tema, que a gente fomente o tema, que a gente debata sobre o tema. E é aquela coisa, né, pessoal? Colocar na lei é muito fácil. Como que é a aplicação disso no seu dia a dia? Como que é a aplicação disso na sua serventia? Como que o seu cartório está lidando com o artigo X desse provimento? Isso tudo que tem que ser levado a debate sempre. Inclusive, quando eu falo com os meus clientes que a gente vai implementar a LGPD, eu sempre falo, olha, a gente não tá aqui para inviabilizar nenhum serviço de vocês. Eu não quero atrapalhar de forma nenhuma algo que já não é fácil, né? O dia a dia da serventia, a gente sabe que não é um serviço fácil, que não é um dia a dia fácil. Boa noite, Ká, querida, saudades. Então, a gente sabe que não é um serviço tranquilo e a gente tenta amenizar, né, a aplicação disso o máximo possível para que isso não interfira no dia a dia. Então, justamente é isso que se propõe, né, essa comissão. É tirar dúvidas, é fomentar, é levar questões, olha, isso aqui não está funcionando, como que a gente pode fazer? Ou, olha, a interpretação da associação foi essa. A outra associação interpretou de outro jeito. Como que a gente faz? Qual que é o melhor? Então, isso aqui visa fomentar o debate, fomentar o dia a dia, né, do cartório. Ainda que, né, nós temos também aquela outra discussão de que quanto mais regulamentação, quanto mais comissões, enfim, menos tem o poder do próprio delegatário, o poder pessoal dele, resolver da forma como ele achar melhor, né? Então tem aquela discussão infinita, né, de mandar para a corregedoria ou não, questionar a corregedoria ou não, esperar a corregedoria delimitar, normalmente nas corregedorias estaduais, delimitar o que eu devo fazer ou não neste caso, para que aí eu tenha segurança de praticar, e muitos criticam dizendo que isso inibe um pouco a atuação do delegatário, mas eu acho importante sim, atualmente, né, por ser um tema tão novo, um tema tão pouco debatido, pouco difundido, então a gente precisa sim falar sobre isso, conversar, debater, ter lives, fazer curso, porque ainda a aplicação prática disso a gente vai ver daqui a pouco, né? Não é exatamente agora, a gente vai ver como vai ficar isso daqui para frente. As multas previstas na LGPD são cabíveis para os cartórios? Sim, também se aplicam as multas da LGPD para os cartórios, inclusive muito se discutiu, né, sobre se aplicaria algumas das multas ou se cairia sobre improbidade administrativa, mas o entendimento hoje é de que ainda que vocês tenham, né, a Lei 8935 e vá de fato para essa parte de improbidade administrativa, né, de certa forma haverá sim uma compatibilização das multas da LGPD com a atividade do serviço extrajudicial. Então, eu creio que sim, né? A gente ainda vai ver, como eu falei, né, no dia a dia a aplicação, mas eu imagino que sim, tá bom? Bom, vamos lá. Falamos do artigo 3º que foi criada essa comissão, muito legal. E aí agora
Artigo 4º e 5º pra gente finalizar aqui, vocês já devem estar cansados de mim, eu falo muito, né? Vamos lá, artigo 4º. Os responsáveis pelas delegações de serviços extrajudiciais de notas e de registro, na qualidade de titulares das serventias, interventores ou interinos, são controladores no exercício da atividade típica registral ou notarial, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Pessoal, então vamos lá. Quando a LGPD saiu, né? Quando tivemos, né, promulgada a LGPD, meu Deus, todo mundo, o que é isso? De onde saiu essa lei que é de 2018? Eu nunca ouvi falar, por onde eu começo? O que tá acontecendo? Socorro! Tivemos muitas dúvidas, o pessoal, né, criou-se muitas dúvidas sobre os cartórios, obviamente, né? Porque o conceito de controladores da Lei Geral de Proteção de Dados, ele é um conceito que ele diz que, né, quem é controlador é quem tem o poder decisório do que pode ou não pode ser feito com um dado pessoal. Então, a partir do momento que eu tenho esses dados em meu poder, sou eu que decido o que vai fazer ou não com esses dados. Então, este é o controlador. E essa figura do controlador, ela é vista como um todo. Então, quando a gente analisa quem é controlador, por exemplo, saindo do âmbito do Extra, é a empresa como um todo. Então, o controlador vai ser o CEO daquela empresa, o diretor daquela empresa, os funcionários daquela empresa. Então, todo mundo que está vivendo ali, né, naquele mundo, naquele mesmo ambiente, é o controlador de dados. E tivemos muitas discussões, inclusive até no judiciário, né? No tribunal, tivemos um tribunal, não vou citar o estado, porque já passou, né? Águas passadas, conversa antiga, mas vou citar o caso, que nomearam um dos desembargadores como controlador. E não, pessoal, é o todo que é entendido como controlador. Porém, o que acontece aqui? Quando a gente sai, como eu falei, a LGPD é uma lei geral, a gente faz o que com a lei geral? A gente traz isso para a realidade do Extra. Então, quando a gente sai do aspecto geral da LGPD e vai analisar o Extra, que é um mundo à parte, para quem não sabe, o pessoal que está aqui que não é da área de cartório, é uma área à parte do resto do planeta, tá, pessoal? E nós temos uma figura chamada delegatário. Então, quem é esse delegatário? É uma pessoa natural, então não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa natural que, né, tem essa atribuição por delegação do poder público. Então, é uma figura totalmente sui generis da nossa legislação, não tem nada que se equipare com os delegatários hoje, né, na legislação brasileira, então é totalmente sui generis. E aí, o que acontece? Quando a gente vai analisar quem é o controlador, como eu acabei de falar para vocês, que é o todo dentro do extrajudicial, quem vai ser o controlador? Única e exclusivamente o delegatário do cartório. Então, só o delegatário, não vai ser como um todo, como acontece fora do Extra, como acontece lá no tribunal, como acontece nas empresas. Não, o Extra é o mundo do Extra. É o mundo fechadinho ali, só coisas que só acontecem no Extra. Então, no extrajudicial, o controlador vai ser única e exclusivamente o delegatário do cartório, que os delegatários estão para lá de acostumados, né? Que eles têm essa responsabilidade pessoal por tudo que acontece no cartório. Com a LGPD não é diferente. Então, quando a gente tem essa figura de quem é controlador, vai ser o delegatário. E aqui, para não deixar dúvidas, né, eles também escreveram interventores e interinos. Importantíssimo. Também cabe aos interventores e interinos dos cartórios, tá, pessoal? Então, não pode se eximir que se tem alguém, né, que está como interventor ou interino de algum cartório, esse interventor ou interino também tem que se preocupar com este provimento com a LGPD. Ele tem que aplicar a LGPD e, por óbvio, né, que a corregedoria ela tem que autorizar, né, o que ele gasta específico com uma implementação, mas isso justamente faz parte do serviço. Então, não pode se eximir, isso tem que ser feito. E aí eles deixaram claro aqui, né, que além do delegatário, o interventor e o interino também são controladores. E, obviamente, o que implica ser um controlador de dados pessoais, toda a responsabilidade vai recair sobre o delegatário. Aí você me fala, então, quem são, né, os funcionários? O que são os funcionários? E aí a gente vou fazer um pulo aqui, porque eu vou pular o parágrafo único, só pra gente não perder a continuidade do raciocínio, pro artigo 5º,
que fala de operador. Então, quando eu vi alguns comentários, deixa eu ter um negócio aqui. Quando eu vi alguns comentários, tem muita discussão e muita dúvida de quem é operador. Até eu vi uma pessoa perguntando, eu falei assim, então eu sou obrigado a ter operador no meu cartório? Como que funciona isso? Então, quem é o operador no seu cartório? Quem é o funcionário no seu cartório? Vamos esclarecer isso aqui de uma vez por todas. Operador de dados pessoais é aquele que trata dados pessoais a mando, né? Determinado pelo controlador. Então, o controlador, que aqui no caso é o delegatário, ele determina o que o operador pode ou não pode fazer de tratamentos nos dados pessoais dele, né, dos usuários do cartório, da serventia dele. Então, quem são os operadores do seu cartório? Não são os seus funcionários. Então, o pessoal anota negrito, grifa com marca-texto amarelo, põe um xizinho em vermelho. O seu funcionário não é operador. Quem é operador? São as empresas terceirizadas que tratam dados em seu nome. Então, quando a gente pensa, quem trata um dado em meu nome? A gente tem que ir lá na definição, no artigo 5º da LGPD, para entender o que é um tratamento. Então, você só vai saber quem trata quando você souber o que é tratamento, né? Então, basicamente, vamos resumir. Tratamento. Tratamento é qualquer coisa que vocês fizerem com o dado pessoal. Não ajudei, né? Então, o que pode ser um tratamento? Arquivar o dado é um tratamento, compartilhar o dado é um tratamento, arquivar ad eterno este dado é um tratamento, que também é uma especificidade do extrajudicial, porque em regra hoje não tem essa guarda de dados ad eterno mais nas empresas, tem que ter um período para você excluir esses dados, e os cartórios não podem excluir dados. Inclusive, até já respondi uma demanda dessa como DPO, que eu também sou DPO externa de alguns cartórios, e eu já respondi uma demanda para um advogado que pediu a exclusão dos dados. Então, atenção, cartórios não podem excluir dados, então é uma das exceções, né? Não tem essa questão da exclusão. Voltando aos tratamentos, quando você exclui um dado, isso também é um tratamento. Quando você, qualquer coisa, então qualquer ação, né, qualquer ato que você faça com aquele dado, você está tratando um dado. Então, quem hoje pode ser, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, operadores no seu cartório. A empresa de sistema que vocês têm contratada, um serviço de guarda em nuvem que vocês tenham, que fica guardados todos os seus arquivos do cartório, um jurídico que tem acesso ao cartório, um RH, importantíssimo, pessoal, os dados dos funcionários da sua serventia também são dados pessoais e também tem que estar acobertados e regulamentados pela LGPD, não podemos esquecer. Até me perdi aqui, lembrei dos funcionários. Um serviço de guarda em nuvem é o que mais tem, né? Que cartório tira a primeira pedra? Quem não tem um sistema contratado? Quem não tem um backup? Vocês têm que ter, né? Ninguém pode falar aqui que não tem, pelo amor de Deus, provimento 74, vocês são obrigados a ter. Então, quem não tem um backup contratado? Então, tudo isso é considerado tratamento. Então, a guarda, a transferência, compartilhar com as centrais também é considerado um tratamento. Então, todos esses terceiros são operadores. E os seus funcionários, vou falar de novo para ninguém esquecer, não são operadores. Os seus funcionários são meros funcionários. Sabemos, né, que os funcionários são longa-manos do delegatário da serventia, mas a responsabilidade da serventia fica única e exclusivamente na pessoa natural do delegatário. Então, vocês continuam da mesma forma, como sempre, responsabilidade altíssima em cima da pessoa física do delegatário, também como controlador de dados pessoais. Seus funcionários são meros funcionários, eles não são operadores. Quem são os operadores? Essas empresas terceiras que tratam dados pessoais ao seu mando, ao seu comando. Então, o delegatário fala: quero este serviço, arquive esses documentos, guarde em nuvem, um jurídico, um marketing, não sei, né? Marketing é um pouco demais, mas pode ter. Eu tenho casos de clientes que têm um marketing, que fazem inclusive Instagram e tudo mais, que tem acesso a alguns dados. Então, tudo isso são operadores, que eles só vão tratar dados pessoais em nome do delegatário. Um operador que todo mundo esquece, a pessoa que faz, que encaderna os livros, né? Então, tem um terceiro que vai lá,
normalmente na sua serventia, pega as suas folhas, leva para transformar aquilo em um livro e te devolve. Essa pessoa que pegou todos aqueles dados, todas as suas matrículas, todos os atos, levou para a empresa dele e devolveu, essa pessoa é um operador de dados. Então, vocês vão ter que fazer o que nós vamos ver nas próximas lives aqui, continuando no provimento. Vocês vão ter que fazer aditivos com todos esses operadores, aditivos específicos da Lei Geral de Proteção de Dados, justificando justamente o que vocês como operadores autorizam que eles façam, qual é a responsabilidade deles, até onde eles podem tratar, o que eles podem, o que eles não podem, uma cláusula que eu sempre tenho ali padrão, recomendo para todos, que não pode ninguém nunca fazer cópia do seu acervo, né? Então, não custa nunca ressaltar, mas é bom, né? Falar, sempre deixar especificado. E aí, por exemplo, também o que sempre tem que ter nesses aditivos, a gente vai detalhar bem mais sobre isso, mas, por exemplo, houve um vazamento de dados na empresa que presta algum serviço para mim, por exemplo, a empresa de backup, por exemplo, esse serviço do próprio sistema, um hacker conseguiu invadir. Pode acontecer uma coisa dessa? Pessoal, os hackers invadem o sistema da NASA, né? Pode acontecer, infelizmente, do sistema do cartório ser invadido. Então, o que vai acontecer? Eles lá tiveram um problema, eles têm que... Qual o prazo para eles te falarem? O que eles têm que ter nesse relatório quando eles te informarem que teve esse vazamento? Então, tudo isso vai ter que ser delimitado nesse aditivo específico de LGPD. Me perguntaram aqui qual doutrina eu indico para adequar LGPD aos cartórios. Pessoal, essa é uma pergunta que eu recebi já algumas vezes e eu fico aqui me debatendo para responder. Porque específico LGPD e cartórios eu não indico nenhuma doutrina em específico. Por quê? Porque a LGPD ela é muito geral, né? Então, como eu disse, a gente tem que trazer isso para a realidade. O que eu indico é ler algumas doutrinas específicas de Lei Geral de Proteção de Dados. Tem até algumas aqui que são muito boas. Vou colocar no story para vocês. Então, Bruno Bione, o Doneda, muito bom. Vou mostrar algumas obras para vocês. E o mais importante é treinar, fazer muito curso. Inclusive, já aproveito para dizer, obrigada, doutora Vanessa, obrigada, querida, que vamos ter também, já falei com algumas pessoas, curso específico de LGPD nos cartórios e um treinamento para os encarregados. Então, se você tem alguém que você nomeou como encarregado, esse encarregado não sabe o que fazer, eu vou tentar ajudar essa pessoa, que foi uma demanda que fizeram para mim, justamente nesse sentido, falou, olha, eu nomeei um funcionário como encarregado, só que ele não sabe nada de proteção de dados, e agora? Tem que treinar esse funcionário. E assim, treinar funcionário, pessoal, não digo só, compra esse curso que eu vou abrir, não. Treinar funcionário é periódico, todos os meses, assim, deu 3 meses, treina de novo, deu 6 meses, treina de novo. Inclusive, a própria me falaram que tá travando. Tá travando, pessoal? Bom, vou continuar, qualquer coisa vocês me falam. O próprio provimento trouxe essa obrigação de treinamentos periódicos, é o mais importante. Então, o que eu sempre indico para LGPD? Treinar, estudar, que é o que a gente faz todo dia, né? Pessoal, com minhas queridas amigas consultoras aqui, elas já sabem bem, né? A gente estuda todo dia e tem novidade. A gente fala, não é possível que já saiu outra novidade. Tem novidade, tem ISO, tem regulamentação, porque o que acontece aqui, já saindo um pouco do tema, a gente já acabamos o tema aqui hoje, a LGPD ela é uma lei que foi inspirada, digamos assim, fortemente, né, na legislação europeia. Então, o que acontece? Hoje, tudo que acontece no Brasil, como a gente ainda tá, eu não diria nem engatinhando, né? Estamos ali, o embriãozinho nascendo sobre proteção de dados, sobre essa cultura de privacidade no Brasil. Então, tudo que acontece, a gente vai lá na legislação europeia, se acoberta daquilo, e aí a gente traz essa realidade para o Brasil para tentar justamente compatibilizar. Então, pessoal, a data eu vou passar ainda para vocês, estou fechando até com uma equipe para me auxiliar, porque, obviamente, né, tem que ter uma estrutura muito boa para vocês, e inclusive, eu já adianto aqui que eu falei também nos stories, eu vou dar um treinamento sobre esse provimento 134, não tão específico como a gente está fazendo aqui,
mas um treinamento de algumas horas com certificado e gratuito para os cartórios, porque o que é importante para vocês, pessoal? Que vocês tenham certificado dos cursos que vocês fizerem para mostrar para a corregedoria. Então, fez um curso, pede um certificado, isso vai para a pastinha. Agora tem mais uma pastinha LGPD. Então, tudo que vocês fizerem de treinamento dos funcionários, o próprio delegatário, foi alguém aí, qualquer coisa, guarda o certificado e deixa, nós fizemos um curso tal, porque a corregedoria exige isso, tá? Então, só para falar para vocês também, vou trazer a data. Bom, pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Eu nem esperava falar tanto. Eu falei, vou falar uma meia horinha, só considerando o capítulo 1. Mas eu falo muito, né, gente? Desculpa. Mas a gente vem depois. Nossa, olha, o próximo vai ser sobre a governança. Esse aqui vai demorar, hein? Vai demorar. Vou ver até se alguém quer vir falar comigo pra eu não falar tanto. A governança tem muita coisa, pessoal. Esse artigo 6º aqui, dá pra gente perder horas falando dele, que sem dúvida, capítulo 2º e capítulo 3º, que fala da governança e do próprio mapeamento, é um dos mais importantes para vocês na prática, né? Obviamente, tirando as certidões, que já é aquela miscelânea. Mas, gente, muito obrigada. Eu estava morrendo de saudade de vir aqui falar, fazer lives. Eu estou à disposição. Quem tiver com dúvida pode me mandar. Vou deixar a live salva. Manda para os seus amigos, manda para o pessoal do Extra. Estou à disposição no inbox também se tiverem alguma dúvida, tá bom? Boa noite para todo mundo e muito obrigada.